Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia falado anteriormente, né, tivemos vários conceitos nas aulas anteriores, mas hoje nós vamos ver aplicação por meio de exercícios. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre compostos aromáticos, aquela aromaticidade, regra de Huckel, e depois vamos falar sobre hibridização, tá bom? Como é que a gente olha uma questão e a gente faz isso daí. Então, vamos lá. Bem, eu tenho aqui 8 questões que a gente vai falar um pouco sobre a aromaticidade, tá? Vamos à primeira, que diz o seguinte: alguns compostos aromáticos são carcinogênicos, ou seja, cancerígenos, como o composto representado abaixo, esse daqui. Essa substância tem sido encontrada na fumaça de cigarros e em carnes defumadas. Baseando-se na estrutura dada, todas as alternativas a seguir estão corretas, exceto... Então, o nome dessa substância, pessoal, é benzopireno, tá? Encontrada lá na fumaça de cigarro, carne defumada. E aí, características. A gente tem que achar a alternativa errada. Então, letra A. Apresenta estruturas ressonantes. Ó, é anel aromático, então tem ressonância sim aqui. É solúvel em solventes apolares. Todo hidrocarboneto, quer dizer, os compostos, né, orgânicos são solúveis em solventes apolares. Constitui um sistema insaturado, ó, ligações duplas, insaturação. Se, aí ele diz, possui carbono saturado, nesse caso não, né, pessoal? Então aqui eu só tenho carbono insaturado nos anéis aromáticos. Tá bom? Então, para a gente iniciar, né, esquentando um pouquinho aí, uma questãozinha bastante teórica. Vamos para a próxima. Nessa daqui ele diz o seguinte: no Brasil, a rena é muito utilizada nos produtos cosméticos como corante natural, sendo a lossona a substância que reage com a queratina dos cabelos, conferindo-lhes tom avermelhado. Assim como a rena, a camomila, do tipo Matricaria camomila, é também muito utilizada em produtos cosméticos, como shampoos, e entre os seus constituintes químicos encontram-se sesquiterpenos, como o camazuleno, derivado do azuleno. Abaixo estão as fórmulas estruturais dos 3 compostos citados. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais para baixo, para a gente ver as alternativas, tá? Ele quer saber o seguinte, pessoal, nessa questão. As fórmulas moleculares desses compostos. Fórmula molecular é o quê? A gente tem que contar quantos elementos cada um desses tem, tá? Vamos primeiro com carbono. Todos os que estão aqui têm carbono, tá? Nas pontas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse daqui, ó, vou colocar aqui, C10, tá? Deixa eu apagar essa parte aqui. E aí agora vamos ver os hidrogênios. Aí aqui, ó, nas pontas. 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui, ó, 6. C10H6. Nesses outros não tem, tá? Aqui não tem. Cuidado, porque o carbono já fez 4 ligações aqui. E agora o oxigênio, ó. Só apagar aqui. 1, 2, 3. C10H6O3. Essa é a primeira. Vamos contar a quantidade de carbonos no camazuleno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, ó, 11, 12, 13, 14. Nas pontas tem, tá? C14. Agora, quantidade de hidrogênios. Aí aqui, ó. 1, 2, aqui não tem, 3, 4, 5. Aqui tem 3, 6, 7 e 8, porque o carbono só fez uma ligação. Aqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui, ó, 2, ó, 15, 16. C14H16. Tá? Cuidado. Cuidado na hora da contagem aqui, que às vezes a gente se confunde. Vamos para a última, o azuleno.
Carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. Hidrogênio. Nas pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, a letra que tem C10H6O3 ou é letra C ou é E. Letra E. O outro, C14H16, C10H8. Alternativa correta, letra E. Tá bom? Então, pessoal, bastante cuidado na hora da contagem disso aí. Qualquer dúvida, volta um pouquinho a questão que vocês vão compreender. Tá bem? Deixa eu apagar para nós irmos para a próxima. Questão 3. Ela diz o seguinte: substâncias tóxicas presentes no lixo podem permanecer por muito tempo no solo. Uma análise do solo de um conjunto habitacional de São Paulo, feita recentemente, constatou a presença de mais de 40 substâncias tóxicas contaminantes. Dentre tais substâncias, destacam-se o trimetilbenzeno, o clorobenzeno, o decano e uma substância de fórmula molecular C6H6, que já foi utilizada na produção de álcool anidro nas destilarias de álcool e o seu uso já está proibido há algum tempo. Sobre tal substância, é incorreto afirmar que, pessoal, C6H6 é nada mais nada menos que o benzeno, tá? Benzeno é esse aqui, ó. Ou seja, anel aromático. Então, ó, C6H6, os hidrogênios ao redor aqui. Aí, ó, vamos lá. Questão 3 diz: primeiro, possui uma estrutura cíclica com ligações duplas deslocalizadas? Sim, nós já vimos isso na aula. É um composto saturado? De jeito nenhum, pessoal. Aqui eu só tenho carbonos insaturados. Lembrando, carbonos insaturados são aqueles que apresentam ou duplas ligações ou triplas ligações. Tá bem? E aí, como exercício, vocês depois dão uma lidazinha nas 3 últimas alternativas só para vocês saberem por que não é a correta, tá bom? É bom para ir treinando. Vamos para a próxima. Questão 4. Ela diz o seguinte: o benzeno, ao lado de sua grande importância industrial, é uma substância potencialmente perigosa. Lidar com o benzeno e seus derivados requer cuidados especiais, devido aos grandes danos que podem causar à saúde do homem. Para se determinar a aromaticidade dos compostos cíclicos, existe uma regra que diz: um anel monocíclico coplanar será considerado aromático se o número de elétrons π contidos no anel for igual a 4n+2, onde n é um número inteiro. Marque a alternativa que corresponde ao cientista que formulou esta regra. Então, ó, 4n+2 é igual a π, né? Aqui, na verdade, é o quê? Número de elétrons, π, né? E esse acento está errado, é aqui. Ok? Aqui, ó, pessoal, é simplesmente a regra de Huckel. Ok? Beleza. Vamos para a próxima. Questão 5. Considere as estruturas químicas simplificadas das substâncias abaixo. Primeiro aqui o antraceno, depois o naftaleno. Naftaleno, pessoal, que é a naftalina mesmo, essa é a fórmula. Aqui o fenantreno e o pireno. Aí ele diz o seguinte: com respeito a essas substâncias, pode-se afirmar que as alternativas abaixo são verdadeiras, exceto sofrem combustão com facilidade? Não. Então a alternativa é essa aqui, tá? E aí as outras, pessoal, vocês analisam como exercíciozinho para vocês saberem por que estão corretas. Qualquer dúvida, já sabe o que fazer, tá? Vamos para a próxima. Ok. A próxima diz o seguinte: dentre os componentes do cigarro, encontram-se a nicotina, que interfere no fluxo de informações entre as células, a amônia, que provoca irritação nos olhos, e o alcatrão, formado pela mistura de compostos como o benzopireno, o criseno e o antraceno.
todos com potencial cancerígeno. Sobre o benzopireno, cuja estrutura química é apresentada a seguir, é correto afirmar que a molécula é formada por... Vamos lá. Primeiro, cadeias aromáticas com núcleo benzênico. Pessoal, isso aqui é anel aromático e o núcleo é benzeno, tá? Ok. E aí depois, de novo, eu vou deixar para vocês treinarem e saberem aqui, ó, como exercício, por que essas são erradas. Isso é importante, pessoal. Esse exercício de você saber por que são erradas é importante para que vocês possam ter certeza daquilo que estão marcando. Tá bem? Vamos para a próxima. Questão 7 diz assim: o composto representado pela fórmula, aqui ó, tem molécula com... Então aqui eu tenho HO, CH3, OH, tá? Então, tem molécula com 3 anéis aromáticos? Ó, só tem 2. Então aqui está errado. Tem 22 átomos de carbono? Vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, professor, e nas pontas aqui? Não tem, tá? Aqui já tem um elemento. Então aqui está correta. Tem 29 átomos de hidrogênio? Vamos ver. Tem que apagar aqui para a gente contar os átomos de hidrogênio. Certo? Então aqui ó, ao redor sempre tem um no anel aromático. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí aqui ó, 11, 12, 13, porque tem 3. Aqui, 14, 15. Aqui ó, 3, 16. Por que eu sei disso, pessoal? O carbono faz 4 ligações. Quando ele não faz, tem hidrogênio. Tá? Então, de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tem um H aqui, ó, 28 e aqui 29. E aí a pergunta, professor, por que não tem aqui? Porque aqui o carbono já realizou 4 ligações, tá? Então, as alternativas aqui 2 e 3 estão corretas. Só vou passar um pouquinho para baixo para a gente saber que a letra correta da questão 7 é a letra E de escola. Tá bem? Apagando. Vamos para a próxima. E essa é a última, né? Então vamos lá. Vamos só ler e depois eu coloco mais para baixo para ver as alternativas. Diz assim: a figura representa esquematicamente a estrutura do carvão. Quando o carvão é aquecido, na ausência do oxigênio, obtém-se uma mistura complexa de produtos, muitos deles aromáticos. Então, está aqui. Um dos produtos obtidos na queima do carvão é o antraceno, cuja fórmula é C14H10, cuja estrutura é apresentada a seguir, logo abaixo aí, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais abaixo, pronto, e a gente vê a alternativa, as alternativas. Só apagar aqui. Pronto. A cadeia carbônica do antraceno corresponde a então vamos lá. Aí, ó, alceno, hidrocarboneto, por enquanto a gente ainda não está sabendo, mas eu vou dar a dica aqui, ó. Tem carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto, tá bom? Depois, ele é saturado ou insaturado? Ele é insaturado, porque tem ligação dupla. É aromático? É anel aromático, tá? E os núcleos são o quê? São isolados ou condensados? Veja que está tudo juntinho, então é o núcleo condensado, certo? Então, letra D aqui. E aqui, pessoal, foi só um resumo, só para vocês saberem que isso vai ser o próximo conteúdo que nós vamos ver. Hidrocarbonetos são compostos que apresentam na cadeia carbônica somente carbono e hidrogênio. Tá bem? Então, olha só, vimos agora sobre aromaticidade e o nosso próximo agora, a nossa próxima prática vai ser sobre hibridização, tá? Aguarda, não sai daí.
Então, pessoal, voltando aqui, vamos ver agora sobre hibridização, tá? Hibridização é aquela SP, SP3, SP2, os ângulos, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma aplicação disso por meio dos exercícios. Primeira questão. Considere o composto representado abaixo. Então, essa imagem aqui. Ele diz: os ângulos aproximados em graus das ligações entre os átomos representados pelas letras A, B e C são, respectivamente... Então, vamos lá. Olha só. Aqui é ligação simples. 109,5 graus. Aqui, ó. Tem uma ligação dupla. Então, aqui já é, ó, 120 graus. Aqui, geometria tetraédrica, nesse 109,5. Geometria trigonal, 120. Como aqui a ligação é tripla, ângulo de 180 graus, geometria linear. Tá? Então, a gente já está revendo também o conteúdo de geometria. Vou colocar aqui, ó. Tetraédrica, trigonal, plana ou triangular. E aqui, linear. Mas o que nos importa são os ângulos. Então, A, 109,5, B, 120, C, 180. Então, aqui, ó, a alternativa correta é a letra B. Perceba que a gente vai retomando os conteúdos e a química orgânica é assim mesmo, tá? Vamos para a próxima. A questão 2 diz o seguinte: o átomo de carbono tem 4 elétrons externos e pode formar 4 ligações covalentes, distribuídas em geometrias distintas, que resultam em estruturas espaciais diferentes. Considerando essa informação, analise os 3 itens a seguir. Primeiro, 2 simples e uma dupla, geometria tetraédrica, ângulo de 120. Segundo, uma simples e uma tripla, geometria linear, ângulo de 180. Terceiro, 2 duplas, geometria angular, ângulo de 109. Aí eu pergunto, o que é que está correto aí? Né? Então a gente percebe, pessoal, quando tem dupla, geometria tetraédrica, está errado, é trigonal. Uma simples e uma tripla, linear 180. Então aqui é errado e aqui está certo. 2 duplas, angular, não e não. Tá? 2 duplas também é a geometria trigonal. Então está correto apenas o que consta na segunda informação. Alternativa D. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse conteúdo, volta lá algumas aulas anteriores sobre geometria do carbono, ângulos, e aí vocês vão entender, tá bem? Vamos para a próxima. A questão 3 diz o seguinte: a borracha natural, produzida principalmente a partir do látex de uma árvore originária da Amazônia brasileira, Hevea brasiliensis, a seringueira, é um polímero natural da molécula do isopreno, cuja estrutura pode ser representada por... Então, a gente tem aqui 2 formas de apresentar o isopreno. A respeito dessa molécula, é correto afirmar que... Então, pessoal, decidi fazer uma surpresa para vocês. Vou fazer uma pausa para essa questão, para que vocês possam me dizer a resposta, tá? Então, enquanto durar a música, é o tempo que vocês vão ter para me dar essa resposta. Tá bem? Boa sorte aí!
E aí, pessoal, conseguiram? Então, preste atenção. A resposta correta é a letra C. Qualquer dúvida é só perguntar. Vamos para a próxima. Questão 4. Aqui a gente vai precisar montar, tá, essas moléculas e depois descobrir a hibridização. Ele diz assim, ó, nos compostos C2H2, C2H6 e C2H4, as hibridizações dos átomos de carbono são, respectivamente, nessa mesma ordem, né? Vamos lá, C2H2, como é que monta, pessoal? Primeiro, ó, C, e aí H2, a gente coloca um H ligado a cada carbono, tá? Então, com uma ligação, para o carbono fazer 4, a gente faz 3 aqui. C2H6, CH6, ó, divide. 6 dividido por 2 dá 3, então vai ser 3 aqui, ó. Vou colocar assim, para vocês visualizarem melhor, tá? Então, ó, 3. Então, para completar, falta só 1. E a última, C2H4. H4 divide aí, ó, 2 hidrogênios para cada carbono, tá? Normalmente a gente faz isso, tá? Divide a quantidade de hidrogênios pelo número de carbonos. Para o carbono fazer 4, tem uma dupla. Então, essa é a primeira estrutura, essa é a segunda, essa é a terceira. Vou colocar de outra cor aqui, ó. Essa aqui, como é ligação tripla, hibridização SP. Como é ligação simples, hibridização SP3. Como é ligação dupla, hibridização SP2. Então, a ordem correta aqui é SP, SP3, SP2. Então, alternativa correta, letra C de casa. Tá bem? Qualquer dúvida, pessoal, volta a questão um pouquinho, que aí vocês vão compreender. Tá? Precisa apagar um instantinho para nós irmos para a outra. Questão 5. A questão 5 diz assim, né? Kekulé, em 1858, falou: o carbono é tetravalente. Então ele diz: a distribuição eletrônica do carbono no estado fundamental, entretanto, mostra que ele é bivalente, ou seja, só faz 2 ligações. Lembra que a gente falou isso lá na aula? Para que o carbono atenda ao postulado de Kekulé, ele sofre ressonância, isomeria, protonação, hibridização ou efeito indutivo. O que nós vimos aqui foi que ele sofre hibridização. Tá bem? Questão teórica, simples, para a gente dar uma relaxada aí, né? E vamos para outra. Essa daqui é um trabalhinho maior, tá? Mas não é difícil. Vamos lá. Ele diz: a pentoxiverina é utilizada como produto terapêutico no combate à tosse. Indique a alternativa cujos itens relacionam-se com a estrutura fornecida. Ele quer saber, pessoal, quantos elétrons π, quantos elétrons não ligantes que são livres, quantos carbonos sp2 e quantos carbonos sp3. Vamos lá. Elétron π está lá na ligação dupla, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 elétrons π, né? Será que é? Na verdade, pessoal, ó, cada um aqui tem 2, tá? Então, 4 vezes 2, 8. Certo? 8 elétrons π. Eu digo, vamos ver a questão. Ou é letra A, ou é letra D, ou é letra E. Vamos lá. Elétron não ligante, livre. A gente só encontra elétron livre aqui, pessoal, no oxigênio e no nitrogênio. Oxigênio, grupo 16 da tabela periódica. 6 elétrons livres. Ele usa 2. Se usa 2, sobra 4. 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Certo? Nitrogênio, grupo 15 da tabela periódica. 5 elétrons livres. Se ele usa 3, sobra 2. Então vamos contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então eu tenho 14 elétrons que são livres, também chamados de não ligantes. Ok? Beleza. Aí aqui, ó, o π, né? Vou colocar até aqui, ó, os elétrons π, certo? Ó, π, π, π e aqui também, tá? Uma deles é π, então tem elétrons aqui.
Vamos lá, o próximo. Carbonos sp2. São carbonos que têm ligações duplas. Vou colocar de azul, ó. Um aqui, outro aqui, ó. Todos esses carbonos aqui são sp2. Esse carbono que está aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos sp2. Então, vou deixar de azul mesmo. 7 carbonos sp2. E agora a gente vai para os carbonos sp3. Aqui não conta, mas ó, o sp3 agora. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 13 carbonos. Opa. sp3. Vamos ver qual é a alternativa. 8 elétrons π, 14 não ligantes, 7 sp2, 13 sp3. Letra D de dado aí da questão 6. Tá bom? Então eu deixei bem ilustradinho aí para vocês darem uma parada, revisarem a questão para compreender melhor. Tá bem? Vamos para a próxima. Questão 7. Diz o seguinte: observando a benzilmetilcetona, que apresenta a fórmula estrutural abaixo, pode-se afirmar que ela contém. Aí, olha, quer saber o quê? Carbono sp2, carbono sp3. Vamos ver. Carbono sp2, pessoal, ligação dupla. Então, ó, vou colocar de vermelho. Anel benzênico, todos eles são sp2. 6. E aqui, ó, esse é o sp2. 7. 7 carbonos sp2. Consequentemente, aqui, ó, só ligação simples. 2 carbonos sp3. E aí, a letra que nós vamos marcar vai ser a letra D de dado. Tá? Ah, professor, está indo muito rápido. Dá uma paradinha e aí vocês vão compreender. Volta um pouquinho, tá? Ajuda bastante. Vamos para a próxima. Tá perto já, a gente tá acabando. Questão 8. A hibridação também é outra palavra, tá, pessoal? Hoje se usa hibridização, mas antes, na minha época, por exemplo, era hibridação. Então, a hibridação do átomo de carbono nos compostos orgânicos é uma das principais razões pela existência dos milhares de compostos orgânicos conhecidos. Considerando a sequência de 3 átomos de carbonos em um composto orgânico, com hibridizações sp3, sp2 e sp2, respectivamente, isso indica que... Vamos lá. Ele está dizendo que tem carbono aqui, né? Carbono sp3, sp2, sp2. Vamos ver se é isso, né? Ele dá uma sequência só de 3 carbonos, né? Então, ó, ele dá aqui. Vamos lá. Ele diz que é sp3, sp2, sp2. Por que que eu coloquei assim? Porque aqui, ó, esse carbono tem ligação simples, sp3. Esses dois ligação dupla, sp2, sp2. Tá bom? Aí, ele diz o quê? Qual é a letra? As ligações entre o carbono são o que aí? As ligações formadas entre os carbonos são, respectivamente, saturada, vou colocar aqui, ó, saturada, e essa insaturada. Já é a letra A aí, né? Então, ó, 8 letra A. Qualquer dúvida, pessoal, volta um pouquinho e analisa. Outro detalhe. Estuda um pouquinho para que vocês possam perceber por que não é nenhuma das outras letras. Ok? Vamos para a próxima. Questão 9. Diz assim. O estradiol, um hormônio esteroide de fundamental importância no desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos e na própria fisiologia da reprodução, possui a seguinte fórmula estrutural. Aqui, pessoal, é OH, tá? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Caneta preta.
Fica melhor. OH. Certo? E aqui é CH3. Só para a gente compreender melhor. Certo? Está aqui a formulazinha do estradiol. Ele diz, com referência a esse composto, pode-se afirmar que ele, letra A, não possui átomos de carbono com geometria tetraédrica. Pessoal, geometria tetraédrica são carbonos com ligações simples. Eu tenho vários aqui, ó. Todos esses que eu estou marcando aqui, ó, apresentam geometria tetraédrica. Tá bem? Só apagar aqui para não ficar tão feio. Eita, acabei apagando o número ali. Chega. Aqui, né? Pronto. Vamos lá. Letra A não é. Possui fórmula molecular C17H22O2. Só olhando o O2 sim. Carbono C17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Já não é a letra B. Não apresenta interações do tipo ligação de hidrogênio. A gente nem estudou isso aí, né? Então, esquece. Depois, possui 6 átomos de carbono com hibridização sp2. Hibridização sp2, pessoal, é ligação dupla. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anel aromático, todos os carbonos apresentam hibridização sp2. Tá bem? Mais uma vez, qualquer dúvida, é só voltar um pouquinho que você vai compreender. Deixa eu apagar para nós irmos para a nossa última questão, questão 10. Daqui a pouco eu coloco um pouquinho mais abaixo para a gente ver a alternativa, tá? Vamos lá. Um sabor pode nos trazer lembranças agradáveis da infância, quando, por exemplo, comemos um doce de abóbora caseiro, aquele em pedaços e que tem cravo da Índia. O sabor característico do cravo da Índia é devido ao eugenol, estrutura representada na figura. Aqui. O número de átomos de carbono sp3 na molécula de eugenol é igual a... Pessoal, sp3 só ligação simples. Primeiro, vou marcar aqueles que têm ligações duplas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ligação dupla. Ligação simples. 1 e aqui na ponta 2. Aqui tem, aqui não tem, tá? Vou até colocar aqui de outra cor para a gente saber aqui. Aqui, ó, nesta ponta, porque já tem o oxigênio, não tem carbono. E aqui tem oxigênio. Então, pessoal, a resposta aqui são apenas 2 carbonos com hibridização sp3, porque é uma hibridização para carbonos que apresentam só ligações simples. Então, aqui é a letra B de bola. Tá bem? Então, pessoal, acabamos de ver aí questões sobre aromaticidade e hibridização, tá? Então, pontos importantes aí que a gente precisa analisar. Perceba que a química orgânica ela é cumulativa. Veja que a gente viu geometria, a gente viu ângulo, e esse assunto não foi visto tanto aqui, né? Então, lembrem-se sempre de estarem sempre revisando os conteúdos, que isso vai ajudar bastante, tá bom? Então, qualquer dúvida, ó, só volta um pouquinho o vídeo, vê os conteúdos anteriores e você vai conseguir. Então, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!